Gravando. Vamos lá. Bom, ontem eu parei na página 31 com vocês e hoje eu vou começar a falar sobre a formação do mundo moderno. Alguma dúvida em relação aos exercícios de ontem? Não. Até porque a gente comentou, né? Nós conversamos sobre esses dois exercícios. Só que o tempo, não sei se vocês perceberam ontem, o tempo ele me cortou no meio da explicação. Por isso que eu estou perguntando se ficou alguma dúvida. Não. Não? Então vamos lá. Bom, hoje nós vamos começar a falar sobre a formação do mundo moderno. Na verdade, o que vocês têm que saber em relação a esse, entre aspas, mundo moderno? Deixa eu até aumentar aqui para vocês poderem enxergar melhor. Porque nessa imagem, nessas duas imagens, na verdade, está mostrando terras que não são europeias, são terras aqui do nosso continente, aonde os europeus chegaram para poder fazer esse domínio. Tanto é verdade que vocês sabem que os europeus, ao chegarem num determinado local como esse, o que eles faziam? Eles desconsideravam a cultura local. Uma coisa ou outra que os europeus acabavam adicionando à sua cultura. Por exemplo, vou dar um exemplo simples para vocês. Quando os europeus chegaram aqui no Brasil, no caso na Polônia, eles não tomavam banho todo dia. Vocês sabiam disso? Aham. Alguma de Era vocês, uma vez por ano e olhe lá. alguma de vocês não, faz isso? Não toma banho todo dia? Não. Ah, tá. Não, porque senão eu ia falar que é descendência europeia. Por quê? Porque Eu, hein? os europeus, eles se acostumaram, eles tiveram que adaptar algumas partes da cultura nativa à cultura deles, como, por exemplo, o banho. O banho diário, porque aqui é um país tropical, aqui é um território tropical. Então, nesse título primeiro aí, aqui em cima, eu quero que vocês escrevam assim, por favor, ó, aqui em cima onde eu estou passando o cursor, aqui, ó, tá dando para ver aí? Eu quero que vocês escrevam assim, ó, soberania europeia, ignorando nativos, por favor. Escrevam isso. Soberania. Soberania europeia, ignorando os nativos. Foi? Foi. Então, vou explicar para vocês. Então, só para ficar bem, bom dia, Érico. Só para ficar bem claro aqui, ó, foram dois motivos. Por dois motivos que isso acontecia. Que motivos eram esses? Ou seja, por que que os europeus se achavam soberanos? Primeiro, por causa da sua cultura. Dentro da cultura europeia, dentro do que os navegadores, dentro do que esses exploradores europeus acreditavam, a cultura europeia era a correta. É o que nós conhecemos hoje como o eurocentrismo, ou seja, a única cultura correta era a deles. Então, isso eles não fizeram só aqui na América, não, tá? Eles fizeram aqui na América, fizeram no continente africano, fizeram lá na Ásia. Então, o europeu, independente de ser português, independente de ser espanhol, independente de ser inglês, independente de ser francês, holandês e assim por diante, aonde eles chegavam, os territórios que eles chegavam, eles tentavam impor a cultura europeia. E eles conseguiam na maioria das vezes. Por exemplo, hoje nós andamos vestidos graças a essa cultura europeia. Porque se fosse seguir a cultura local, a cultura nativa, nós estaríamos andando sem roupa. Por quê? Era uma cultura nativa aqui da América do Sul. Tudo bem até aí? Aham. Ou seja, a crença dos europeus, dentro do que eles acreditavam, né, era de que a história ela se centrava na história europeia. Todo o resto era conversa.
tanto é verdade que se vocês forem pesquisar ou procurar alguma coisa ou algum resquício histórico aqui dos nativos da América, principalmente aqui no Brasil, vocês não vão encontrar, só vão encontrar coisas escritas a partir do momento que os europeus chegaram. Tá certo? Sim. Mas isso não aconteceu do nada. Isso tinha um porquê. Por que os europeus tinham essa visão? Por que a ideia deles tinha que prevalecer? É porque eles tinham que ter algum motivo, alguma justificativa para o que eles faziam. Porque imagina eles chegarem no território de outra pessoa, de outras pessoas, e dominar do nada. Tinha que ter um motivo. Então esse motivo era justamente, entre aspas, mais uma vez, levar a esse novo território, vamos dizer assim, o progresso. Levar a esse novo território a cultura europeia. Levar a esse novo território a religião, que no caso da Europa naquele período, que já estava passando pelo princípio do protestantismo, né? Mas ainda a Igreja Católica tinha muita força. Então a Igreja Católica também deu muita força para os portugueses e os espanhóis virem para a América Latina, no caso, né? Porque assim a Igreja, na cabeça deles, a Igreja Católica conseguiria muitos fiéis aqui. Então isso também foi um marco. Deu para entender? Sim. Então tá. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Então todo mundo entendeu esse primeiro motivo. Tudo isso que eu falei com vocês, só que na parte escrita, aqui, ó, é a parte cultural. Então, tudo isso que eu falei com vocês, o porquê da imposição, quais foram essas ideias de cultura, a questão da religião, tudo isso está envolvido na ideia europeia de domínio. Tudo isso era utilizado para domínio. Agora, o que eu vou falar com vocês é o segundo motivo. Lembra que eu falei que tinha dois? O primeiro motivo, sendo o cultural, com a visão eurocentrista. O segundo já não é muito diferente, mas muda o motivo. Ao invés de ser cultural, o segundo motivo vem a ser econômico. E o próprio nome já diz, né? Econômico é o quê? Os europeus estavam em busca de quê? De libertação espiritual? Claro que não. Se o motivo é econômico, eles estavam em busca de pedras preciosas, ouro, Dinheiro. prata, diamante. Exatamente. Na verdade, eles não iam achar o dinheiro, eles iam achar o minério que eles poderiam revender. Só que eles deram tanta sorte, os portugueses deram tanta sorte, que além deles encontrarem um território com muita prata, muito ouro, além disso eles encontraram uma terra muito fértil. Então, além disso, da exploração dos minérios, eles conseguiram também explorar o quê? O solo através da agricultura. Só que essa agricultura, ela acontecia pelo sistema de plantation. Vocês lembram o que é o sistema de plantation? Sim. É muita plantação, monocultura, trabalho escravo. Isso. É. O plantation se baseia na exploração da mão de obra escrava, monocultura e produção voltada para a exportação. E assim foi feito. Durante muito tempo no Brasil, até o período do ciclo do café, o Brasil, quando pensamos em ciclos econômicos da agricultura, que no caso foi a cana-de-açúcar no Nordeste, e aí depois veio o ciclo do ouro e da prata, e depois do café aqui no Sudeste, todos os dois, no caso da agricultura, né, todos os dois se basearam na exploração da mão de obra escrava, e principalmente mão de obra escrava africana. Por quê? Porque no início os nativos também foram escravizados. O que nós chamamos de índios aqui brasileiros foram escravizados também. Só que por eles não se acostumarem com essa atividade forçada de ter que trabalhar o dia inteiro, eles fugiram para dentro das matas. Alguns foram até capturados e mortos, mas a grande maioria, né, foi capturado e morto. Mas eles não, pelos portugueses, eles não eram considerados bons de trabalho, eram considerados preguiçosos. Na verdade, não eram preguiçosos. Olha quem fala, né? Exatamente, quem ficava olhando.
Então, isso tudo, pessoal, dá um barulhinho aí para vocês, não tá aparecendo? Ah, não, tá bem baixo, não tá É, atrapalhando. então tá, porque aqui no corredor do meu apartamento, não dentro do apartamento, lá fora no corredor tá com obra. Aí quando vocês ouvirem esse drrr, na época começou a obra lá, tá bom? Tá bom. Então, continuando. Então, vocês entenderam os dois motivos. O motivo cultural, Sim. que é que na cabeça dos europeus o econômico não seria viável. Como assim não seria viável? Não seria o correto. Tá? Então, além do econômico, eles criaram também o cultural, que dentro do econômico é a exploração e dentro do cultural é levar a cultura europeia para o resto do mundo, que eles acreditam que é a cultura correta. Tudo bem? Uhum. Tanto é verdade, eu quero até que vocês marquem aqui, ó, essa última parte, que foi justamente o que eu falei com vocês, que é o seguinte: os europeus, com esse interesse econômico, né, eles não levaram em consideração as culturas locais. Tanto é verdade que eles tentaram fazer essa exploração da mão de obra nativa, que acabou havendo várias guerras, mini-guerras, né? E, infelizmente, para os nativos, eles perderam. Mas por É quê? a mesma coisa da partilha da África. Que eu acho Sim, engraçado que os europeus dividiram como se não tivesse ninguém, como se exatamente. fosse deles. Deles, exatamente. E, como vocês já sabem também, os nativos daqui do Brasil, né, daqui do território brasileiro, eles não conheciam cavalos. Desculpa, não conheciam cavalos. Então, nessa disputa inicial entre os portugueses e os nativos, quando o homem vinha montado num cavalo, os nativos atacavam com arco, flecha, pedra, facas de pedra lascada. Eles atacavam o cavalo. Então, matavam o cavalo, pensando que o cavalo e o homem eram um único ser. O que nós sabemos E que não é. também tem essa questão da arma também, né? Sim, com certeza. Eles usavam Já armas de flecha e fogo. arco e os europeus tinham arma de fogo. Exatamente. Então vocês entenderam essa ideia dos europeus entre aspas aí mais uma vez, né? Levar a sua cultura para para outros povos. Trava-língua, tá certo? E o que na Uhum. verdade eles queriam era explorar. Bom, dando sequência, a partir desse parágrafo aqui, ó, eu quero que aqui em cima vocês escrevam assim, por favor, ó, início das grandes navegações. Escrevam aqui assim, por favor, para eu poder explicar. Foi? Não. Repete de novo, professor. Aqui onde eu estou com o cursor do mouse, olha, mexendo, eu quero que vocês escrevam assim, início das grandes navegações. Foi? Pronto. Então, vocês sabem que nada acontece por acaso. Os europeus, no caso os portugueses que foram pioneiros nesse lançamento ao mar aí, em mar aberto, eles não estavam tomando sol na praia e resolveram um dia pegar um barco e sair navegando por aí. Tudo tem um porquê. E vocês sabem qual é esse porquê. Quer ver? Por que que os portugueses, ou os europeus, vamos falar assim, liderados pelos portugueses, por que que eles se lançaram ao mar? O que que eles queriam? Para conquistar a terra e conseguir ouro e prata. Na verdade, no início não era esse o objetivo. Eles queriam disseminar o cristianismo, não era? Então, eles queriam aumentar, sim, tá certo. Tanto é que na Guerra Santa, né, nas guerras, nas cruzadas lá no Oriente Médio,
Mas não é Aí, possível que eles iam explorar, que eles iam querer ter todo esse trabalho só para disseminar o então, cristianismo. isso, mas eles queriam também. Então, vocês vão entender como que a Igreja Católica influenciou nisso. Mas a principal preocupação europeia que começou nas cruzadas era o seguinte: era a relação comercial entre a Europa e as Índias. Lembrando que Índias não é só o país Índia hoje, tá, pessoal? Quando os europeus falavam as Índias, era qualquer área do Oriente Médio até o território indiano hoje. Por quê? Eram territórios de comércio. E aí, vocês sabem que a passagem pelo mar Mediterrâneo acabou ficando difícil. Por que que ficou difícil? Porque a partir do momento que os turco-otomanos ocuparam Constantinopla, eles bloquearam essa passagem. E os europeus também ficaram com medo de passar pelo mar Mediterrâneo por medo de serem saqueados. Imagina, você custear uma expedição de barco, claro, ou até a pé, né? Para poder ir até as Índias, comprar um monte de coisa, trocar um monte de coisa, e aí quando você está voltando para a Europa, você é saqueado. Então, os europeus ficaram muito preocupados. Mas ficaram preocupados principalmente por quê? Porque as cidades mais importantes para esse comércio era Gênova e Veneza. Por quê? Porque todos os produtos vindos, que eram trazidos das Índias, ficavam em Gênova e Veneza, e a partir dali da Itália, de Gênova e Veneza, esses produtos eram redistribuídos pelo continente. Então, os portugueses que viviam lá na Península Ibérica, eles iam até Gênova e Veneza, compravam esses produtos para poder revender no norte da Europa. Certo? Tá dando para me ouvir? Aham. Sim. Então, Professor, tá te ouvir. O que começou a acontecer? Deu ruim? Eu vi alguém falando assim, ih, deu ruim. Não? Ah, então tá, então vamos continuar. Não ouvi, não. Então, o que aconteceu? A partir disso, e de todo esse problema que eu estou falando com vocês, os europeus se viram sem uma saída. Imaginem vocês aí em Barra do Piraí. Vamos supor que vocês vivem de vir aqui em Volta Redonda, comprar produtos para revender em Barra do Piraí. E aí, do nada, algum grupo fecha essa passagem, que é a única passagem que vocês conhecem. Foi o que aconteceu. Então, aqui no mapa, só para vocês terem uma ideia, todo esse território aqui, ó, de passagem pelo Mar Mediterrâneo, toda essa área foi fechada pelo Império Turco-Otomano. Então, os europeus se viram desesperados. E a partir do momento que eles se viram desesperados, porque eles precisavam desses produtos das Índias, aí, pessoal, quando o calo aperta, o que a gente faz? A gente dá o nosso jeito, né? E foi justamente o que os europeus Eles fizeram. tiveram que ir pelo mar, né? Exatamente. Liderados, mas eles já viam, né? Aqui, ó, quando eles passavam pelo Mar Mediterrâneo, eles vinham aqui pelo Mar Vermelho, desciam o Mar Vermelho, chegavam aqui para poder vir até as Índias e faziam o caminho de volta. Só que justamente essa área foi fechada, entendeu? E por terra, pior ainda. Por terra, a chance de saque era maior. E aí, os europeus, para não ficarem nas mãos dos turco-otomanos aceitando essas imposições, eles, liderados por Portugal, olha só, em Portugal na liderança europeia, liderados por Portugal, começaram a se lançar ao mar. Se lançaram ao mar aberto, né, para buscar uma nova rota. E justamente a rota que atendesse às suas necessidades. Então, assim se iniciou as grandes navegações. Eu quero que vocês lembrem e anotem que as grandes navegações elas se iniciaram por quê?
os europeus necessitavam encontrar uma nova rota para as Índias. Tudo bem? Aham. Beleza. Então, o que Portugal fez inicialmente? Portugal fez uma navegação que pode ser chamada até navegação de cabotagem. Lá no ensino médio vocês vão entender melhor o que é isso, no segundo ano. Mas a navegação de cabotagem é quando você vai navegando de porto em porto pelo litoral de algum continente, porque você faz navegações próximas. Só que o que acontece? O continente africano não tinha esses portos. Então os próprios portugueses iam chegando no litoral e iam construindo esses portos. Aí vocês podem se questionar assim, nossa, que burros. Por que eles estão construindo portos num território que nem é deles? Porque esse território veio a pertencer a Portugal, todo esse litoral africano, quase todo esse litoral africano, e digo mais, esses portos construídos por Portugal teve um porquê. É porque é o seguinte, quando alguns navios chegavam até aí, portugueses, eles deixavam mantimento para os próximos navios. Então, assim, eles fazendo esse movimento que eu estou falando com vocês, o Vasco da Gama conseguiu chegar até o Cabo da Boa Esperança. Tá certo? Eu não sei que cor, eu não estou conseguindo enxergar a cor correta, porque no computador não dá para perceber. Eu acho que é um azul. Do quê? Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Um pouquinho mais para baixo. Aqui na legenda, eu acho que isso é um azul. E é justamente esse caminho de Vasco da Gama. Esse caminho que ele fez, primeiro até o Cabo da Boa Esperança, para depois conseguir chegar diretamente até as Índias. Ou seja, a partir daí, a partir dessa ação portuguesa de se lançar pioneiramente ao mar aberto, fez com que eles se tornassem a primeira potência europeia de ganhar, vamos dizer assim, novas rotas para chegar às Índias. Aí, se eu fosse aluno, eu me perguntaria assim, mas por que Portugal? É porque Portugal era o local onde os comerciantes, os burgueses portugueses, faziam a venda para a população nórdica. Então, eles viviam daquilo. O território português vivia desse comércio. Então, quando eles viram o calo apertar, eles tiveram que dar um jeito deles. Tudo bem? Aham. Então, se eu perguntar na prova, qual foi o princípio, qual foi o motivo, o que levou ao início das grandes navegações, o que vocês me responderiam? Que pelo fato das rotas terrestres estarem ocupadas pelos, eu não sei qual era a nacionalidade deles, que eu acho que esqueci. Turco-otomano. Os portugueses tiveram que encontrar uma rota pelo mar para chegar até as Índias. Exatamente. Só que eles não queriam só isso. Os portugueses entenderam que a partir do momento que eles iniciaram esse processo de se lançar ao mar, existia a possibilidade, e logo aconteceu no continente africano, né, eles encontrarem territórios, e esses territórios terem pedras preciosas. Então a ideia era justamente essa, encontrar um novo caminho para as Índias e também encontrar territórios, além das Índias, que tivessem pedras preciosas para que eles pudessem usufruir, explorar desse minério. Tudo bem? Aham. Então aqui eu quero que vocês façam uma marcação aqui embaixo, eu vou mostrar para vocês. Ó. 3 motivos fizeram os portugueses e os espanhóis serem os pioneiros na expansão econômica das grandes navegações e no processo de colonização do continente americano. Marquem isso, por favor, que aí eu vou explicar quais são. Foi? Foi.
O primeiro, eu já falei com vocês. Ó, aqui, ó, o primeiro, que foi justamente encontrar uma nova rota para as Índias. Caso vocês queiram marcar, ele vem daqui até aqui. O segundo motivo, ninguém pensou, mas o segundo motivo foi a localização geográfica. Deixa eu voltar no mapinha aqui em cima, porque se vocês pararem para pensar, vou dar um zoom aqui, ó. Se vocês pararem para pensar, a rota pelo mar Mediterrâneo, quem tinha vantagem é a Grécia e a Itália. Mas como a rota pelo mar Mediterrâneo estava fechada, o único local de saída seria pelo Oceano Atlântico. De todos os países aqui do Oceano, da Europa banhados pelo Oceano Atlântico, quem teria mais vantagem para a terra conhecida, que no caso seriam as Índias, era Portugal e Espanha, porque estavam aqui na Península Ibérica. Tá certo que a Inglaterra também poderia, mas Portugal e Espanha estavam mais perto. Então, esse é o segundo motivo, a localização geográfica, aí, ó, da Península Ibérica. Tá certo? E o terceiro, pessoal, cadê aqui, ó? E o terceiro é o seguinte, o terceiro é que Portugal e Espanha foram os primeiros países a se tornarem estados nacionais por meio de uma centralização política nas mãos de reis, que no caso eram fortes o suficiente para concentrar essa riqueza. Além do mais, além desses reis que concentravam a riqueza, também era de interesse dos burgueses que alguém fizesse essa navegação perigosa, né, em terras desconhecidas, para que esses burgueses pudessem usufruir desses produtos. Então era mais ou menos o seguinte, ô turma, vamos supor que a Ilana é uma dessas burguesas. E aí ela patrocina, ou seja, ela banca a viagem para o Eric, que é o navegador. Então quem vai correr o risco é o Eric vai receber esse dinheiro da Ilana, mas os produtos que o Eric vai trazer lá das Índias para a Ilana revender, vai dar um lucro muito maior para a Ilana. Tudo bem? Uhum. Tranquilo de entender isso daí, né? Sim. Tanto é verdade que foi a partir desse lançamento ao mar, né, ao mar aberto, que muitas lendas dos oceanos aí começaram a aparecer, como, por exemplo, das sereias que cantavam, né? As sereias que cantavam e deixavam hipnotizados os homens. E o negócio de que a Terra era plana, que se chegasse num certo ponto eles iam cair. Cair também era um outro medo. Mas nesse período, Ilana, como eu acho que eu falei com vocês ontem, os espanhóis já entendiam que isso estava errado. Porque a ideia dos espanhóis era justamente sair da Península Ibérica e pensando que a Terra fosse redonda, que é o que Cristóvão Colombo acreditava, ele saindo da Espanha e fazendo um movimento contrário. Ou seja, se a Índia estava no leste, ele fazendo o movimento para o oeste, ele chegaria navegando pelo outro lado das Índias. Só que tinha a América no meio. Exatamente, só que tinha uma pedra no meio do caminho. Ok? Ok. Então, vamos lá. Eu quero que vocês marquem mais uma coisinha, que é isso aqui, ó. Espera aí. Ó. O surgimento dos Estados Nacionais foi o principal elemento da Idade Média, isto é, entre o século XV e o século XX. Agora, por quê? Qual o motivo dele ter sido o principal elemento da Idade Moderna? Eu vou mostrar para vocês. É porque durante o período da Idade Média, que se estendeu o período da Idade Média, pois durante o período da Idade Média, que se estendeu entre o século X e o século XV, a Europa estava politicamente fragmentada no que a gente conhecia como feudos. Vocês lembram disso? Então, quando esses feudos eles se juntaram, esses senhores feudais se juntaram, acabaram levando esse aumento de poder. É século V, né? 5, desculpa, eu vi um X, é século V ao século XV. Tanto é verdade que para vocês poderem estudar,
caso vocês queiram fazer uma anotação, todo esse parágrafo aqui, se vocês quiserem fazer uma anotaçãozinha do lado aqui, vocês podem colocar como transição dos feudos para o Estado Nacional. Escrevam isso que vale a pena, que pelo menos vocês vão saber que todo esse parágrafo é referente a essa transição. Porque para pensar, se não fosse o desenvolvimento do Estado Nacional, automaticamente esses agora países, né, não teriam força econômica nem militar para se defender, mas também não teriam força econômica para lançar esses navegadores ao mar. Tá certo? Tanto é verdade que, diante do desenvolvimento do capitalismo, no período em que estava se formando como Estado Nacional, e da necessidade de organizar atividades econômicas, como impostos, moedas, regras comerciais, território e o próprio exército, o poder político e econômico foi centralizado em um Estado Nacional forte, que garantiu o desenvolvimento do capitalismo na Europa e marcou o começo do período chamado pelos historiadores de Idade Moderna. Então essa é a parte final. Tudo bem? Aham. Alguma dúvida? Não. Vocês anotaram o que eu pedi? Sim. Beleza. Agora, nesse próximo parágrafo aqui, ó, eu quero que vocês escrevam aqui... Opa, desmarcou. Nesse próximo parágrafo aqui, eu quero que vocês escrevam o seguinte: problemas do início das grandes navegações. Foi? Ainda não. Isso é só para vocês se guiarem na hora do estudo, tá, gente? Por isso que eu estou dando a ideia dos tópicos, para vocês poderem anotar para saber do que se trata esse parágrafo. Nesse aí vai ficar muito embolado se eu for escrever. Eu escrevi muito Eu pequenininho. Mas vamos lá. O que acontece? Então, na vida, como vocês sabem, nada é automático. Então, inicialmente, as grandes navegações não tiveram o sucesso esperado. Por quê? Eles não conheciam o alto mar, eles não sabiam a distância que iriam percorrer. Então, alguns problemas fizeram com que isso fosse... Até se pensaram em desistir. Mas quais foram esses problemas? Olha só, vou mostrar para vocês. Os problemas foram o custo, que era muito elevado. Outra coisa, as viagens eram muito perigosas. Então, por ser perigosas, por ser um terreno que ninguém conhecia, e também por demorar muito tempo, muita gente não queria. Muita gente tinha medo. Outra, por isso que os navegantes eram considerados homens de muita coragem. Outra coisa, as caravelas eram frágeis para poder atravessar um oceano, um mar aberto. Então, esses problemas faziam com que as coroas, né, os estados fortes, tivessem dificuldade para poder mandar esses homens ao mar. Tanto é verdade que eles tinham que pagar muito caro para que esses navegantes pudessem se lançar ao mar. Tudo bem até aí? Será que essas pessoas imaginavam que um dia seria possível fazer as viagens que eles faziam em meses, só em algumas horas? Com certeza não. De avião? Nem imaginava que isso ia acontecer. Com certeza não. Sabe por quê? Do mesmo jeito que estão estudando hoje o cosmos e estão falando de outras dimensões que estão a anos-luz da gente, que a gente nem imagina quanto tempo vai demorar para chegar até lá, daqui a algum tempo, quem sabe tem uma forma de chegar, sendo que nós nem contávamos de chegar. Então pode ser que aconteça, né? Pode ser que aconteça sim. Tá bom? Bom, nesse próximo parágrafo, que vai até aqui, ó, vou mostrar para vocês, para a gente poder sair para o intervalo, esse parágrafo que eu acabei de mostrar diz o seguinte: muitos países europeus acabaram questionando Portugal e Espanha por quê?
Porque o final do século XV até o século XVI foi marcado por uma disputa intensa pela exploração desses novos territórios, pois eles poderiam ampliar o comércio europeu e ser fonte de metais preciosos. Muitos povos europeus passaram a disputar e questionar esse direito de colonização das novas terras. Por quê? O que aconteceu, gente? Depois do intervalo, eu vou explicar melhor. Mas aconteceu o seguinte: Portugal e Espanha se lançaram ao mar primeiro. E, como eles tinham esse ideal de descobrir novas terras além de chegar às Índias, a própria igreja, a Igreja Católica, incentivou essa caminhada. Por quê? Dentro da ideia da Igreja Católica, chegando nessas novas terras, a Igreja Católica conseguiria catequizar toda aquela população, trazendo mais fiéis para a Igreja Católica. Por quê? Porque dentro da Europa, a Igreja Católica estava perdendo espaço para o protestantismo. Tanto é verdade que quem cria o Tratado de Tordesilhas, ou a linha de Tordesilhas, foi a Igreja Católica. E, inicialmente, ela usou Cabo Verde, que é uma ilha africana, que hoje pertence nada, ela é independente. Tanto é que Cabo Verde, essa ilha, ela era o marco de divisão. Ou seja, daquela ilha para a esquerda, para o oeste, qualquer terra encontrada pertenceria à Espanha. E dessa ilha africana, no meio do Oceano Atlântico, para leste, qualquer território pertenceria a Portugal. E aí, outros países não aceitaram, que é o que eu vou conversar com vocês depois do intervalo. Por exemplo, a Inglaterra. Então, vamos deixar nesse parágrafo. Quando nós voltarmos, a gente continua. Ok? Vamos para o intervalo para a gente poder tomar nosso café. 10h20. Professor, Oi. naquela época, uma pergunta que não tem a ver com a matéria. Mas naquela época existia banheiro? Não existia. Onde eles faziam as necessidades, Não nem precisa falar, já até sei o que eles faziam. eles faziam ou em barris, né? E jogavam em alto mar. E para eles poderem se limpar, como não tinha água potável, muita água potável, e a água potável que eles tinham era para beber, eles se limpavam naquelas cordas, né? Naquelas cordas gigantescas de marinheiro, nas correntes. É verdade, aquelas correntes ficavam todas sujas, cheias de cocô de marinheiro. Que horror. Fazer o quê, né? É igual o cachorro quando limpa o bumbum no chão quando faz cocô, os marinheiros limpavam nas correntes dos navios. Nojento, né? Bom, vai fechar. Quando nós voltarmos 10h20, eu continuo a explicação. Tchau. Ok.